A paz de Jesus a todos, tenham a boa tarde de salvação para os meus irmãos e amigos. Retornamos com a abordagem da leitura diária e hoje com a lição de número 3, que tem como título Ética Cristã e Direitos Humanos. Estaremos fazendo a leitura de segunda-feira com o título As Escrituras condenam o preconceito e a discriminação. Façamos a leitura em Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para que nós possamos dar início, vamos definir direitos humanos segundo a Bíblia Sagrada. Lembrando que a ideia é que nós sempre façamos a leitura desses tópicos mediante a palavra de Deus, né? Claro que o autor está trazendo a ideia segundo o secular, porém a nossa base sempre será a Bíblia Sagrada. Vamos definir então, segundo a Bíblia, o que é direitos humanos. A Bíblia Sagrada ela possui dois propósitos essenciais. O primeiro é revelar o próprio Deus e o segundo é expressar a sua vontade à humanidade. Dessa forma, tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus, inclusive em nosso relacionamento com o próximo, está suficientemente revelado em sua palavra. Sendo assim, a Bíblia contém vários ensinos sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que é direito ou errado. Nós podemos ver o apóstolo dos gentios nesse verso referente a Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós podemos ver na parte primária do versículo, na parte A do versículo, citando a desconstrução da ideia da discriminação e preconceito que já adivinha desde os tempos antigos naquela região. Na segunda parte, a unidade ela é estabelecida. O apóstolo Paulo ele tem em mente que se todos os crentes estão se tornando semelhantes a Cristo, se professamos a mesma fé, se somos unidos no mesmo corpo, então as diferenças não devem ser levadas em consideração, né? Por mais que nós saibamos que no corpo de Cristo tem judeus, gentios, escravos, livres, homens e mulheres, né? Que ainda conservam as suas identidades individuais. Porém, Paulo exalta a unidade. E sendo assim, todos os rótulos se tornam secundários entre aqueles que têm a Jesus em comum. Então, sendo assim, nós não precisamos, né, ficar rotulando o irmão, ele era gentil, ele era judeu. Não existe mais isso porque nós mesmos estamos confinados, aceitamos a viver no mesmo corpo através de Cristo Jesus. Com esse posicionamento, o apóstolo Paulo remove as distinções que existiam naquele período. O cristianismo situou os seres humanos em nível de igualdade e promoveu uma mudança de paradigmas totalmente estranho naquele contexto histórico, né? Nós vimos então que o apóstolo Paulo ele começa dizendo que não há judeu, não há grego, não há homem, não há servo, não há livre. Por quê? Porque já existia naquela época uma grande discriminação e até mesmo preconceito com pessoas que não professavam, não tinham a mesma cultura. E isso o apóstolo Paulo coloca em pé de igualdade os seres humanos, né? Aqueles que aceitam Cristo Jesus como único suficiente Salvador, ele coloca em pé de igualdade pregando a Gálatas. Sabemos também que estamos em pé de igualdade um para com os outros. O ser humano, ele não existe um homem maior do que o outro. Todos nós temos a mesma capacidade, né, de agir, de interagir, porém cada um com as suas dificuldades. O preconceito e a discriminação naquela época era tão forte nos dias de Paulo que alguns judeus do sexo masculino recebiam a cada novo dia fazendo a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço por não ser um gentil, um escravo ou uma mulher. Nós queremos finalizar essa abordagem
com o fim do versículo citado. O apóstolo Paulo diz assim: porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que nós possamos agir como o apóstolo Paulo, que sempre defendeu os direitos humanos e os valores da cidadania. Que nós possamos aprender, a lidar, não sermos injustos, sim justo, como a palavra de Deus ela tem nos orientado. Fica com a paz do Senhor Jesus, na presença de Deus nessa parte da tarde, e que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.